Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Nino Brau Júnior. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber os novos vídeos e vamos à videoaula. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como você pode ligar um relé, acionar um relé com um microcontrolador PIC sem ter interferência. Então, existem vários métodos de fazer isso, mas basicamente eu vou estar ensinando aqui direitinho de como você fazer para não ter interferência e algumas dicas bem valiosas para quem está começando isso daí. E mesmo você que já tem um conhecimento avançado, vai ser uma mão na roda, tá? Então, basicamente a gente tem um tráfego onde entra a corrente alternada de um lado e do outro lado sai a corrente alternada, só que reduzida, né? Então aqui entra 127 volts e sai 12 volts, beleza? Tem um potencial elétrico de 12 volts alternado. Alguns trafos você vai encontrar um outro fio, você vai encontrar um fio no meio, tá? Tanto no de saída, às vezes só no de entrada, às vezes no de entrada e o de saída. Quando tá assim, pessoal, você pode ligar no 127 volts. E aqui, nesse outro fio, aqui você ligaria no 220 volts. Então, são dicas aí que vale a pena, né? Então, eu quero ligar um trafo no 110. Então, você vai usar uma ponta, tanto faz, tá? Se eu inverter aqui, ó, não tem problema, tá? Então, você vai ligar uma ponta na tomada e a outra ponta, ó, no 220. Mas se você quiser 110, essa ponta aqui você isola, né? A ponta de cima você não vai usar e vai usar só a ponta do meio e qualquer uma das extremidades. Você pode ligar no 127 volts. Aí alguns tem 0, 12 e 24. 24 volts de saída. A gente coloca só volts, mas na realidade é volts de corrente alternada, né? É VAC, tá? Então aqui, pessoal, é o mesmo conceito, tá? Só que é do secundário. Você tem 0, aqui você tem 12, então nessas duas pontas vai dar 12 volts, tá? E nessa ponta aqui, com essa ponta última, né, as duas da extremidade, vai dar 24. E também é o mesmo conceito, tá? Se eu inverter, tá? Também vai dar a mesma coisa, tá? Qualquer uma da ponta com a ponta do meio vai dar 12. E essa ponta com a ponta lá do final vai dar 24. Então é importante saber isso, né? Mas a gente vai colocar aqui como um exemplo só 12 volts mesmo, tá? Uma das coisas também que é importante saber do transformador, qual que é o primário e qual é o secundário, tá? Você pode ligar um multímetro e medir qual é a resistência ohmica do enrolamento. Note que o primário ele tem um número de espiras muito maior e a bitola de fio é menor, né? Então esse vai ser o primário, tá? No caso de um transformador, né, que abaixe a tensão, né? Transformador abaixador de tensão. Então você tem no primário, sempre vai ter a bitola de fio mais fina, muito mais números de espiras, consequentemente um valor ohmico mais alto. Já no secundário, você vai ter uma bitola de fio mais grossa e você vai ter menos números de espiras, fazendo com que a resistência seja mais baixa. Então, colocou o multímetro, deu uma resistência alta de um lado e do outro deu baixa, você já sabe, ó, o alto, resistência alta, vai ser o primário, resistência baixa vai ser o secundário. Mas para você acionar um relé, não é interessante que você use a fonte que está alimentando o PIC, tá? Então, seu PIC lá tem uma fonte própria para ele, que está usando 5 volts. Você fez a fonte ou você comprou, tem lá os 5 volts alimentando. Agora pega uma outra fonte ou faz uma outra fonte para você usar só para o relé. E aí o que você vai fazer? Então, primeiramente, aqui é uma outra fonte, a gente vai transformar em corrente contínua, né? Então, para isso, você vai interligar, tá? Um fio você vai ligar aqui da corrente alternada e o outro fio da corrente alternada
você vai ligar aqui na outra ponta, tá? Então, tanto faz você inverter a polaridade aí, é irrisório, tá? Aí você tem aqui na saída o mais e o menos da ponte retificadora. Então o negativo vai para esse lado e o positivo vai para esse lado. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Ó, ele entra dessa maneira, tá? Continua saindo da mesma maneira, só que com a tensão, né, menor. O período é o mesmo, mas aqui a amplitude é maior, né? Então aqui é menor. Daí quando chega aqui, pessoal, eu estou ensinando isso aqui porque vai ser muito útil, tá? Então por isso que eu estou pegando passo a passo. Aí quando chega aqui, pessoal, ela vai transformar em corrente contínua, fazendo com que os dois semiciclos do lado positivo e do lado negativo fiquem dessa maneira. Vocês vão ter uma onda pulsante, né? Uma tensão pulsante. Aí para melhorar essa tensão pulsante, se coloca assim um capacitor eletrolítico. Tá? Eu vou colocar aqui como um eletrolítico de 470 microfarad por 35 volts. Positivo no positivo e o negativo a gente liga no negativo. E aí dessa maneira, essa onda, que era pulsante, ela tem de ficar assim, ó. A onda, ele tenta cair, mas aí ele não cai. O capacitor ele sustenta, né? A onda do circuito vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando ele tenta cair, aí ela sobe novamente, tá? Vai ficar um pouquinho serrilhada, mas vai ser próximo do contínuo, né? Que a corrente contínua seria uma linha reta, beleza? Mas o capacitor já ajuda a fazer essa correção. Aí existe outros circuitos para melhorar o ripple, né? E ele cair menos e tirar interferências, beleza? Esse capacitor de 470 microfarad por 35 volts, mas já é mais que o suficiente. A gente vai pegar um resistor e vamos ligar um resistor aqui, ó, no lado positivo, um resistor baixo, tá? Um resistor aí de 10 ohms, mais ou menos, né, ó, uns 10 ohms, tá? No positivo do capacitor. Uma coisa que pode ser feita também, que eu não fiz aqui, pegar um resistor de 1 mega, colocar ele aqui, ó, em paralelo, o capacitor eletrolítico, para descarregar o capacitor quando você desligar a fonte, o capacitor não ficar carregado, então ele desliga, tá? Então, quem quiser botar, pode botar. Essa é a função dele. O diodo Zener, ele tem um lado anodo e o catodo. Se colocar ele dessa maneira, tá, pessoal? O que vai acontecer? O negativo vai entrar aqui e ele vai torrar. Ele tem que ser inverso. E esse Zener vai ser um Zener para 12 volts. Então ele vai estabilizar 12 volts na saída. A gente já tem nossa fonte retificada. Poderia usar um LM7812, que é até melhor. Mas estou usando um Zener aqui. A gente vai começar pelo fotoacoplador. Eu vou chamar essa tensão que está saindo aqui, chamar ela de mais B, que seria 12 volts. Então temos mais B e menos B. Imagina que aqui, ó, a gente faz assim, ó, o pulso que vem do pique, ele vai estar aqui. Para que não queime o meu fotoacoplador, o que eu preciso aqui? Um resistor para limitar a corrente, porque o fotoacoplador, o que ele é? Ele é um LDR com um diodo, tá? Um fotodiodo e um LDR. Light Dependent Resistor, ou seja, um resistor dependente de luz, que tem aqui interno, que quando ele incide uma luz interna, que temos um diodo aqui interno, ele vai fazer com que o transistor que tem aqui, ó, nesses dois pinos, ele faça o chaveamento. Bom, então a gente pega um resistor de 1 kΩ, liga aqui e coloca a saída do pique, né? Esse aqui é o volts positivo que sai do pique, certo? É limitado por um resistor de 1 kΩ e aí vem para o diodo, né? Para o lado do anodo do diodo. O catodo do diodo precisa receber o quê? O GND. Esse GND, pessoal, é muito importante que você utilize o GND do pique. Se você pegar outro GND, o GND da fonte de 12, vai dar errado. Então, aqui você pega o VCC do pique e aqui você pega o GND
do PIC, tá? Vou até colocar aqui, ó, barra PIC, pra vocês aprenderem direitinho aí. O relé, ele tem um ponto comum, tem um normalmente aberto e um normalmente fechado. Se esse aqui tá fechado, esse aqui é o normalmente fechado, que é o NF, tá? Ou NC, que é N-close, né? E aqui é o aberto, que é o NA, tá? Ou NO, que é open, né? E aqui vai estar com, de comum, tá? Ou melhor, todos os relés vocês vão ver uma coisa interessante que o pessoal põe para proteção de bobina do relé. E não é só proteção, tá? Ele evita que fiquem em fuga os elétrons lá no relé e ter algum tipo de interferência. Então, se coloca-se um diodo aqui. Daí a gente coloca o diodo. Temos o anodo e o catodo. Temos a tensão de B+, e de B-. Então, para que a gente alimente o nosso relé, uma das pontas eu já vou alimentar ele com positivo. Então, vou colocar aqui, ó, deste lado, B+. Para ele funcionar, ele precisa do quê? Ele precisa do B-, desse lado aqui, né? Aí ele vai funcionar. B- quem vai fornecer vai ser o nosso fotacoplador. Só que eu vou colocar uns transistorezinhos nele, tá? Começar com o transistor, o BC558. O BC558, ele vai vir aqui. Um resistor para limitar a corrente. É um resistor de 330 ohms. Ah, não tenho 330 ohms. Coloca aí de 400 ohms, 450, 470. Próximo esse valor. Você já vai proteger teu circuito aí, tá? BC558. Se ele é PNP, pessoal, significa que ele é acionado com um pulso negativo. Se ele é acionado com pulso negativo, quando o meu LED acenda e ele faça o chaveamento, aqui no nosso emissor, o nosso circuito de -B ligado no emissor. Então, quando o PIC der o pulso, o que vai acontecer? Esse pulso vai fazer o chaveamento e vai passar o lado negativo para cá. E aí ele vai passar por esse transistor e esse transistor vai fazer um chaveamento. Ele chaveia positivo, ele não chaveia negativo. Eu tenho que ligar ele aonde, ó? No meu +B aqui, o positivo. Se ele é do NPN, ele recebe o negativo. Quando recebe o negativo, ele pega o positivo e chaveia para o outro lado. Agora eu vou pegar esse positivo dele aqui e vou jogar nesse outro transistor para ele ficar mais sensível. Um transistor agora PNP, tá? PNP BC548, NPN esse daqui. Ele vai mandar na base, porque o NPN ele vai chavear com o quê? Ele precisa de um pulso positivo. Daí então vou pegar então um resistor aqui, ó, de 330R. Ele sai do coletor do transistor BC558, que é PNP, e entra no transistor NPN BC548, bem na base. Aí esse pulso positivo, ele vai chavear o transistor NPN, que o transistor NPN ele chaveia o quê? Negativo. Então eu venho aqui e volto para o -B, que é o nosso ponto negativo. Então ele vai pegar o coletor aqui. Deixa eu ver uma coisa, o coletor não, tá, pessoal? Vamos inverter aqui, ó. Sempre você vai ligar o emissor, tá? Na fonte. Então eu vou inverter aqui, ó. O emissor, pessoal, sempre vai ser ligado na fonte. Veja que o outro emissor também está ligado na fonte. E o coletor liga-se na carga. Minha carga aqui, no caso, é o outro transistor, né? Então ele manda a corrente aqui para a base do transistor e faz o chaveamento no outro transistor. O outro transistor já está alimentado o seu emissor, só que ele só faz o chaveamento quando, né, recebe o pulso daqui para chavear. Eu já vou explicar ele passo a passo. Então, -B, ele vai alimentar o quê? O relé. Aí alimentou o relé. E já tem que funcionar meu circuito. Só que para que ele não tenha interferência, também é importante eu fazer uma pequena mudança nesse circuito. É usar um resistor de 10k ohms e fazer a seguinte ligação. No caso do PNP, ele manda pulso negativo para a base do transistor para fazer o chaveamento, correto? Quando ele não está mandando o pulso negativo, né,
que é o GND, ele teria que mandar um pulso positivo para garantir que ele não feche, né? Não faça o fechamento indesejado. Então, para isso não ocorrer, a gente coloca aqui, ó, no caso do PNP, a gente coloca aqui um resistor de 10k ohms ligado na base, e aí você liga no emissor ou direto no mais B, tá? Pode ligar no emissor ou você pode ligar no mais B. Que esse circuito é chamado de pull-up, tá? Pull-up. É um circuito que ele garante um nível lógico alto, tá? Para o circuito quando ele não tiver armado. Outro resistor de 10k ohms, vamos usar aqui, ó, transistor PNP. Só que o PNP, ele é acionado com pulso positivo. Então, se ele é acionado com um pulso positivo, quando ele não tiver pulso positivo sobre ele, ele tem que garantir o nível lógico baixo, né? Então, para isso, a gente coloca um resistor de 10k ligado na linha de "-B". Então, a gente liga aqui, ó. Ele é chamado pull down. Ele garante o nível lógico baixo na base do transistor quando ele não tiver chaveando. Aqui você pode ligar qualquer carga no teu microcontrolador e é importantíssimo que você não use o GND, que eu estou chamando de "-B", dessa fonte que está à parte, tá? Você não pode usar o mesmo GND aqui, ó, do PIC. Não vai dar problema. Você não vai funcionar teu circuito, tá? Vamos falar que aqui tem um nível 0. Se tem nível lógico 0 volts, o LED não vai acender, aqui não vai chavear, então não vai ter uma corrente passando por aqui, tá? Não tendo uma corrente passando por aqui, esse transistor não tem chaveamento. O mais B não vai, ele vai vir até aqui, mas ele morre aqui. Ele não passa o mais B para o outro lado, tá? E aí ele não passando para o outro lado, ele não vai entrar na base do transistor positivo. Ele vai continuar recebendo negativo e aqui também não vai ter chaveamento. E aqui não vai ter corrente, tá? E aí o relé não vai funcionar. Agora vamos imaginar que aqui a gente coloca o nível lógico 1, né? Entrando aqui então uma corrente, né, os 5 volts, o LED que está aqui dentro, ele vai acender. Acendendo o LED vai ter um chaveamento aqui, é como se curto-circuitasse aqui, ó, né? Esse curto-circuito vai fazer o quê? Que o "-B, tá? Que tá aqui, ele passa para esse lado. Então aqui nós vamos ter agora o "-B vindo para cá, tá? Esse "-B que vem para cá, ele é negativo, né? Como é um transistor PNP, o volts negativo vai fazer um chaveamento, que é a mesma coisa que passar esse circuito aqui, ó, fazer um fechamento aqui, ó, tá? Então, ele vai ligar, passar a tensão positiva para o outro lado. Tendo o positivo aqui, ele vai fazer o chaveamento do negativo desse lado. O negativo que está aqui, ele vai passar para cá, porque antes ele era barrado, né? Ele vai passar para cá, vai passar para cá, e aí nós temos corrente aqui acontecendo, tá? E esse é o nosso circuito aí, tá, pessoal? Dessa maneira, você consegue ligar a tua carga sem ter interferência, tá bom? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, se inscreve no canal e até uma próxima videoaula.